Já anota aí, se você quer ser professora de educação infantil, se prepara para tomar remédio para dor muscular, um dia sim e o outro também. Gente, brincadeiras à parte, mas hoje eu vim compartilhar com vocês um pouco de como é ser professora de educação infantil. Antes de ser professora de educação infantil, eu tinha uma visão até meio estereotipada do que era ser professora de creche. Sabe a visão bem antiga das cuidadoras, né? Que as crianças ficavam no berçarinho e as pessoas cuidavam, até enfermeiras, assim. Sabe, uma coisa bem antiga, era isso que eu pensava. E hoje, no dia a dia, eu vejo que é uma coisa totalmente diferente. Então eu separei uma lista para compartilhar com vocês de coisas que eu aprendi e na minha percepção fazem parte do trabalhar com a educação infantil como berçário. Bom, a primeira delas é em relação a looks confortáveis. Eu trabalhei numa escola de fundamental em que as professoras iam sempre muito bem arrumadas, muito chiques, e eu já tava começando a querer comprar roupa nessa vibe. Até que meu contrato de estágio acabou e eu virei professora de educação infantil. E no começo eu ia de calça jeans, eu ia com umas blusinhas mais arrumadas. Até que esse ano não teve como. Eu me rendi ao uniforme, ao crocs, camiseta de algodão, a mais confortável que tiver. Até por uma questão de praticidade também, de não precisar ficar procurando roupa de manhã e não ficar gastando minhas roupas bonitas na escola. Mas assim, é claro que tem professoras que são de educação infantil que são super estilosas, super arrumadinhas, mas assim, pra mim é o básico. Roupa de uniforme, crocs e meia. E ainda um coquezão bem aqui em cima, tipo aqui, ó, minha situação. Eu cheguei do trabalho. Só pela condição da coitada eu já dava um like. Só fui tomar banho e vim gravar pra vocês, pra aproveitar o calor das emoções de um dia de trabalho. Outra coisa é que muitas vezes você é levado ao seu limite físico e emocional, né? Várias vezes eu cheguei assim, no meio do dia, e pensar, meu Deus, eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar, Deus, me ajuda a acabar esse dia. Senão ele que vai acabar comigo, meu pai. Porque é muito cansativo, né? Por serem bebês, né? A idade que eu trabalho é um berçário 2. Eles têm de 1 até 2 anos de idade. Então, assim, eles são bem dependentes para certas coisas, né? Eu tenho um que tá aprendendo a andar agora. A escola que eu trabalho é escada. Eu tô no andar de cima. E pela escola toda é escada. Então, a gente tem que descer com eles. Eles ainda não têm coordenação motora para descerem sozinhos. A gente tem que ajudar. E aí, ó, toda hora aqui, ó, abaixando. Eu tô com as minhas costas podre. Tipo, nossa. Parece que eu levei uma facada nas costas. É sério, fica doendo muito. E não tem o que fazer, né? Você tá no extremo do seu cansaço e se você tem uma criança ali que tá precisando de você, você tem uma demanda para atender, você tem que fazer, né? Hoje, por exemplo, como eu falei, eu tô com muita dor nas costas e eu tava com 9 bebês e 2 deles com diarreia, que fizeram mais de 4 vezes em um dia só. Então, assim, aquele movimento de abaixa e levanta, abaixa e levanta, abaixa e levanta, do chão pro trocador, assim, nossa senhora. Eu pedi pra Deus me ajudar, porque foi punk. Então, assim, muitas vezes você é levado no seu limite, né? Do cansaço, e aí o cansaço te faz ficar impaciente em certos momentos, você tem que aprender a se controlar, sabe? Então é um trabalho de muito respira fundo e vai. Uma das coisas também que é bem difícil, que mexe com o nosso mental, é quando a criança chora e aparentemente pra nós é sem motivo. Né? Ninguém chora sem motivo, a criança tem um motivo de estar chorando. Mas esse não é claro pra você, porque você pensa, eu já dei comida, já dei água, não tá sujo de cocô, ninguém brigou com ele tava de boa, e aí ele começa a chorar. Às vezes é meio, talvez uma carência, sabe? Às vezes ele quer ficar perto, às vezes ele quer ficar no colo, e você tá lá com a coluna toda arregaçada, e a criança demandando uma atenção que você não sabe o que fazer, porque uma quer atenção, quer esse colo, quer esse mimo, e as outras, né? Então, assim, é bem puxado, mexe, assim, direto com o psicológico e com o físico, é bem desafiador. Uma coisa também que você aprende a ser quando você é professor de educação infantil é criativa, porque os bebês, pelo menos da minha sala, né, eu acho que os da escola, pelo menos, tirando a experiência por onde eu trabalho, são meio assim, a capacidade de concentração deles em alguma coisa não é por muito tempo, sabe? Eles se interessam e se desinteressam muito facilmente pelas coisas.
Então, às vezes, você prepara uma atividade super elaborada que a criança não liga nem 5 minutos. Você pensa, poxa, me dediquei tanto e eles nem ligaram. Como o contrário, às vezes você dá uma panela e uma colher e eles ficam o dia inteiro brincando com aquilo. Então, você tem que ter ferramentas, assim, pra conseguir contornar essas situações, sabe? Às vezes você preparou uma atividade super legal, não deu certo, o que você vai usar pra substituir aquilo naquele momento? Fora as decorações de sala que a gente tem que fazer, quando tem festa, painel, mural, lembrancinha pros pais, a gente desenvolve bastante esse lado da criatividade. E uma coisa que a minha coordenadora fala, né? Ah, não adianta falar que você não sabe, porque você aprende. Eu, por exemplo, sempre gostei de mexer com coisas manuais, assim, recorte, pintura, colagem. E a gente tá precisando decorar algumas coisas na escola, então o que eu faço? Pego o molde pronto na internet. Com o molde você se vira. Aprendi isso ano passado, foi uma das melhores dicas, assim, pra gente produzir material lá dentro. Outra coisa que acontece, quando você é professor de educação infantil, de berçário, você perde o nojo. Eu lembro que meu pai sempre me chamou de nojentinha. Porque eu era fresca pra algumas coisas, tinha nojo, nossa senhora, tipo, catarro, ai, cocô, nunca nem me imaginei trabalhando com esse tipo de coisa. E quando eu cheguei na escola, me chocou um pouco, né? No começo, os professores falando assim, ai, não sei quem, fulano tá de cocô. E abria a fralda assim, olhava, eu fiquei, gente, nossa, que, né? Tipo, pra mim isso era muito esquisito. E hoje em dia, pra mim, isso é tão normal que, assim, falar que é agradável, não, né? Porque cocô não é cheiroso. Mas é uma coisa que você se acostuma, tipo, você se habitua e não é mais aquele, sabe? Nossa, ai, que nojo, meu Deus. E catarro, a mesma coisa, gente. Pode parecer nojento, mas é verdade. As crianças estão com o nariz escorrendo, você vai e limpa, beleza. Você pegou ela no colo, ela vai lá e limpa na sua blusa. E você fica com a blusa toda catarrada o dia todo. Então, assim, você é exposto a situações que você perde o nojo. Outra coisa que você aprende sendo professora de educação infantil, né? Que faz parte de ser professora de educação infantil, é se doar. A nossa profissão, ela é de muito cuidado e de muita entrega com o próximo, né? E isso, às vezes, tipo, acaba faltando até pra gente mesmo. A gente se doa tanto pros outros e o retorno é muito pouco, né? Do tamanho de doação que a gente tem no nosso trabalho. Porque você tá ali para aquelas crianças o dia todo. Elas convivem muito mais com você do que com a própria família. E você convive muito mais com ela do que com as pessoas do seu convívio, assim, né? Tipo, seus amigos, sua família. Então, assim, é uma relação de muita doação. E você vai criando um vínculo com eles que é até engraçado. São crianças, assim, que não são da sua família, que você nunca teve contato antes. E, de repente, você já sabe o que aquela criança gosta, o que aquela criança não gosta. Já conhece, assim, já sabe diferenciar um choro de manha, de um choro de quero atenção, por exemplo. Você começa a identificar a personalidade das crianças, já consegue desenvolver uma comunicação, né? Que no caso os meus alunos ainda não falam. Mas mesmo sem falar, a gente já consegue criar uma comunicação com eles. Então isso é bem legal e era uma coisa que eu não imaginava. Eu sempre pensei, como eu vou me comunicar com bebês que não falam? Ai, gente, enfim, tinha uma percepção totalmente diferente do que era ser professora de educação infantil, principalmente com creche, né, com bebês pequenos. Dentro dessa parte de cuidado, e aí é uma coisa que eu acho assim mais particular minha, porque, por exemplo, eu tenho 24 anos e não sou mãe. E lá eu tô tendo contato com coisas que quando eu for ser mãe, por mais que eu saiba que vai ser diferente, né, porque aí é o meu filho e não o meu aluno, eu entrei em contato com coisas que eu nem imaginava, né? Então, por exemplo, eu já sei trocar uma fralda, eu já sei dar comida para um bebê pequeno. Fiz errado algumas vezes no começo? Fiz, entendeu? Mas, tipo, quando eu for mãe, tudo isso não vai ser uma novidade pra mim. Eu já tenho um contato com isso. Outro dia foi até engraçado. Eu tava conversando com duas amigas minhas que já são mães sobre qual é a melhor fralda pra criança, qual fralda segura mais xixi, sendo que eu nem sou mãe. Então, tipo, você acaba tendo esse tipo de experiência sendo professor de educação infantil, né? Conhecendo um pouco mais desse mundo da maternidade, de cuidar de um bebê. E isso é bacana, né? Te põe na frente quando você tiver a sua experiência. E por último, e é uma coisa que eu acho que é aquele papo bem de professora, o carinho deles paga tudo, não sei o quê. Olha, tudo não paga não, porque assim, realmente é bem cansativo, sabe? É verdade. Mas é muito gostoso mesmo.
é surreal. Você começa a acompanhar aquela criança e, como eu falei, você vai aprendendo a conhecer ela, você vai vendo o desenvolvimento dela. Então você pega uma criança, às vezes, que não falava, e aí depois de um tempo ela tá falando. Isso aconteceu comigo no ano passado. Eu peguei as crianças no meio do ano e no final do ano a maioria delas já tava falando, já tava se comunicando bem, já tava se expressando. Foi muito gostoso. E agora também, né? A gente começou as aulas em fevereiro, a gente tá indo pra abril já. E tinha um aluninho meu que ele entrou na minha sala com 11 meses, fez um ano e tava ensaiando os primeiros passinhos. Agora ele já tá andando, é a coisa mais fofa. Inclusive já tá atacando o terror, né? Já tá subindo em cima das outras crianças e querendo testar os 2 dentes de castor dele. Mas é muito gostoso. Outras crianças que às vezes não falavam muito já vão aprendendo novas palavrinhas que a gente vai ensinando nas músicas, nas conversas. Então é muito gostoso você poder acompanhar esse processo de desenvolvimento. O triste é que eles não vão lembrar de você, né? Eles passam todo esse tempo com você e aí depois, quando eles crescerem, tipo, a gente foi isso aqui da vida deles. Mas é muito gostoso, gente. Os pais lembram o carinho que os pais têm. E uma outra criança, quando o pai reforça isso, lembra. Eu tenho um aluno meu do ano passado que lembra de mim. Ele chegou e falou: "Oi, Pro". Ai, eu fiquei emocionada. Eu falei: "Vem cá, meu filho, eu te amo". Então é isso, gente. Essa foi a minha experiência como professora de educação infantil. Eu acho que sendo professora de educação infantil com berçário, pelo menos por alguma dessas experiências que eu relatei, você com certeza já passou. Ou se você pretende ser professora de educação infantil, você pensava que era assim? Pauleira? Ou eu falei alguma coisa que você nem imaginava? Deixa aqui nos comentários que eu vou ler e vou responder. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.